Olá, boa tarde a todos. Queria dar a todo mundo que se inscreveu aqui para o nosso webinar de hoje boas-vindas, né? Dizer que é uma alegria muito grande tê-los aqui. E queria agradecer em especial ao professor Alexandre, né? Alexandre Borges, por aceitar estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho do seu vasto conhecimento aí no assunto que a gente vai abordar hoje, né? O tema de hoje que ele vai falar é moldagens de precisão, uma etapa fundamental para o sucesso dos trabalhos protéticos. Para quem não conhece o professor Alexandre, o professor é professor associado do Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese do Instituto de Ciência e Tecnologia, né, o ICT, Unesp, de São José dos Campos, mestre em prótese bucomaxilofacial e doutor em odontologia restauradora, também na Unesp, de São José dos Campos, e tem pós-doutorado na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, em biomateriais. É coordenador também do curso de pós-graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, pelo ICT também, Unesp, em São José dos Campos. Professor, obrigada. Antes de passar a palavra para você, eu só queria dar uns recadinhos iniciais para quem está nos assistindo, para quem nos assiste pela primeira vez. Então, é importante avisá-los, né, que todo mundo está convidado a interagir, a fazer perguntas, só que o microfone de todo mundo fica desligado, né? A gente mantém ele desligado de propósito só para evitar que haja ruído, interferência durante a condução da aula. Mas quem tiver qualquer dúvida, podem escrever, existe aí no menu de vocês um campo perguntas, então é só vocês escreverem a perguntinha. Eu já combinei com o professor previamente que eu leio essas perguntas e eu vou intermediando durante o andamento da aula. Eu passo essas perguntas para o professor e o professor responde para a gente, tá? Só mais uma informação, então essa aula ela é gravada, tá? Então depois vocês vão ter a oportunidade de assistir novamente, né? Se vocês souberem de alguém que se inscreveu e não conseguiu acessar hoje pelo horário, depois vão ter a possibilidade de assistir a aula, e no finalzinho dessa aula a gente faz um questionário muito rápido de umas 4 ou 5 perguntas, só para entender o que vocês acharam sobre o tema, sobre a palestra e quais são as sugestões para novas palestras, tá bem? Então, eu acho que agora eu paro de falar e passo a palavra para o professor Alexandre, tá bom? Ale, eu vou estar aqui, vou desligar minha câmera, mas vou estar aqui o tempo todo junto com você, tá? Interagindo, vou te dar a permissão para compartilhar aqui a sua apresentação. Veja se está tudo certinho. Já estamos vendo a sua tela. Joia, tá vendo, Patrícia? Estamos vendo. Está carregando aqui ainda? Isso, estamos vendo. Legal. Então, primeiramente, boa noite, boa tarde, né? Boa tarde a todos. É um prazer aqui atender esse pedido da doutora Patrícia. Ela é uma pessoa muito prestativa dentro da empresa e nos auxilia bastante dentro da universidade, então não é nenhum esforço algum colaborar com a empresa, tentando dividir conhecimento com vocês. E ela propôs esse tema, que é bastante interessante e tem bastante trabalhos na literatura, bastante técnicas que a gente pode lançar a mão, e eu vou mostrar algumas para vocês, e é uma ideia de como a gente ter sucesso no nosso modelo, né? O objetivo das restaurações indiretas é que a gente tenha um modelo altamente compatível com a situação real, para que a gente dê condições do técnico desenvolver toda a parte talentosa que tem na recuperação dos tecidos perdidos e dar para a gente uma peça adequada para que a gente proceda as etapas clínicas e com o objetivo final de atender às necessidades do nosso paciente quanto à função e à estética. Bom, para isso, esse é um grande desafio, né? Tem uma brincadeira que a gente faz sempre no começo, vocês que fazem prótese sabem disso, né? A prótese é uma área interessante, as ações indiretas, elas demandam da gente um nível de
estresse muito grande, né? Desde o começo, onde você vê o problema, faz o diagnóstico, prognóstico, plano de tratamento, passa para o paciente o plano de tratamento. Aí vem os custos, que convenhamos, para o nosso merecimento, não é tão barato para o paciente. Aí tem aquele primeiro estresse que a gente conseguir que ele fechar, né, o planejamento do jeito que a gente idealizou para o paciente. Então, já é um estresse. Depois tem toda a parte de preparo, né? Você imagina, você vai lá, faz um preparo e o paciente, você com a sua, a gente com a nossa ansiedade, obviamente com a experiência, mas a ansiedade, o paciente vem com sensibilidade depois do preparo, quando utilizou o provisório. Aí depois tem a etapa da moldagem, né? Obtenção de um modelo adequado, é outro step. Você está preparando ali, você está lá com o molde ainda na boca do paciente, você fica pensando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tomara que não tenha bolha, se tiver bolha, tomara que não tenha no término, aí você tem aquele estresse, aí você tirou, né? Remove da boca, aí você olha no modelo, no molde, desculpa, e fala, olha, não tem, ufa, passou aquele estresse, né? Aí, bom, aí tem todas as outras etapas. Aí você vai vazar o gesso, vaza o gesso, aí de repente você está lá, fez uma coisa, você torce, meu Deus, tomara que não dê bolha, se der bolha, tomara que não dê no término. Aí você olha, ufa, superei esse estresse. Aí vai para o técnico, vem a peça, tomara que adapte, tomara que adapte, tomara que adapte. Adaptou, enfim. Até você chegar na cimentação, depois na alta, né, na alta clínica, e o paciente ficar satisfeito. Enfim, mas nunca nenhuma parte dessa é mais importante que a outra. Por quê? Porque todos vão dar no final uma somatória de defeitos, e acontece isso, os materiais não são 100% perfeitos, eles são 99,8%, aí depois tem mais o gesso, depois tem a nossa técnica, a nossa manipulação, enfim, são erros acumulados que no final das contas dá um produto aceitável, de qualidade para a boca do paciente. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Nesse caso dessa aula de hoje, nós vamos focar em obter um modelo de alta qualidade. E aí tem aquelas máximas, né? Aqueles começos. Eu preciso, sabe, lembrar, né? Lembrar, às vezes a gente está falando aqui, imaginei, eu falo isso direto, e às vezes se confunde o que é moldagem, molde, modelo, mas no frigir dos ovos, né? Eu quero o quê? Eu quero uma cópia mais fiel possível da boca do meu paciente, para que eu entregar para o meu técnico uma situação de qualidade, para que ele consiga ver esse ponto, esses nossos detalhes, e dê para a gente um produto de alta qualidade, com alta precisão, para que eu atenda as necessidades do meu paciente. Então, o conjunto, né, a moldagem, o molde, o modelo, faz com que a gente tenha um resultado final adequado. Como é que eu vou conseguir, como que eu posso conseguir tudo isso, né? Então, quais são os requisitos? Você imagina uma situação dessa, olha, eu tenho tecidos com resiliências diferentes, com qualidades diferentes. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui componentes que eu vou fazer, componentes sobre implante. Aqui, ó, eu tenho um remanescente dental, e aqui eu tenho um outro, na verdade, um núcleo, né, metálico, né? Como é que eu trabalho com essas estruturas? Aqui nessa região eu tenho pontos de sangramento, eu tenho profundidades de suco diferente. Então, todos esses detalhes, eles dão para a gente dificuldades para a gente obter um modelo de qualidade. Então, mas a primeira coisa que eu tenho que ter é a saúde periodontal. Não dá para a gente fazer um tratamento reabilitador direto ou indireto sem ter saúde periodontal, né? Característica do preparo. O preparo tem que ser nítido. Se a gente partir do princípio que a gente tem um preparo não nítido, um preparo rugoso, um preparo irregular, um preparo subgengival, né? Muitas vezes difícil acesso. Você, como dentista ali, imagina na hora da gente fazer essa cópia. Enfim, característica do preparo tem que ser adequado, e a utilização de coroas provisórias, que nunca devem ser legadas a segundo plano, devem ser feitas com a maior qualidade possível, com o maior cuidado possível, para que a gente mantenha a saúde gengival, né? A saúde gengival. Nós precisamos de saúde para a gente conseguir fazer a moldagem, obter um molde adequado. E aí, ó, o que mais que eu preciso ter? Agora do molde, né? Eu preciso ter um molde que ele não tenha bolhas, né? Se ele tiver bolhas, que ele não esteja nas regiões nobres, né? Onde eu vou ter o final do meu preparo.
eu preciso ter uma linha de término nítida, dá para a gente ver aqui a linha de término nítida, depois nós vamos falar o porquê que ela não é tão lisinha na bordinha toda aqui, né, na borda. Eu tenho que ter um relacionamento entre um dente e o outro sem ter rasgamento do meu material, né? Eu tenho que ter uma cópia também do meu modelo, os meus elementos adjacentes adequados, senão eu não tenho uma relação proximal adequada, enfim. Como é que, juntando isso, então eu preciso no preparo adequado, o preparo na parte coronária é relativamente simples da gente fazer, porque é bastante longe da parte úmida, mas nós temos uma zona crítica de moldagem, que é a zona do término. Dependendo da posição do término, eu preciso fazer um afastamento da minha gengiva, e aí nós vamos falar sobre isso, como é que a gente pode fazer isso de maneira, lembrar, né, vocês como é que a gente faz isso de maneira mais adequada, sem causar danos para o periodonto. Escolha do material de moldagem, aí a gente escolhe o material de moldagem adequado para aquela situação, empregar uma técnica de moldagem compatível com aquela situação clínica e, obviamente, obter um modelo de trabalho compatível com a qualidade que você quer final. A gente brinca com os alunos aqui durante a formação do aluno, é o seguinte, né? Você manda para o laboratório um modelo mais ou menos, o cara, olha, ixi, esse dentista acho que não é muito caprichoso, eu acho que eu posso mandar meu estagiário fazer aquela minha peça, que ele não deve ter uma crítica tão grande. Então, o nosso modelo também tem que refletir a qualidade que a gente quer no final, né? Bom, mas aí esse espaço, eu quis mostrar aí para você que todas essas partes que eu coloquei, elas são importantes. A gente não vai chegar no objetivo final negligenciando alguma parte dela, desde o diagnóstico, né, a parte oclusal, enfim, o diagnóstico que nós vamos fazer, ao nosso preparo, a escolha do material restaurador e a técnica de obtenção do modelo adequado, né? Por que disso? Ó? Porque olha a situação, o problema desse aqui. Eu peguei esse artigo, né, do RET e colaboradores em 2021. Olha a situação aqui. Eu tenho esse elemento dental aqui, ó. Eu tenho áreas diferentes, eu tenho situações diferentes. Olha aqui, uma situação, né, o esmalte polido, relativamente fácil de fazer essa moldagem, não tem proximidade de nada de umidade, maravilha. Nessa região, ó, eu tenho um término supragengival, também fácil de a gente fazer essa cópia. Nessa situação, eu já não tenho uma situação tão saudável, tá, para ver aí pequenos pontos de sangramento, e isso atrapalha o nosso material de moldagem. Tem que ter algumas características especiais e técnicas diferenciadas para conseguir copiar isso de maneira adequada. E a última aqui é o preparo na vestibular, que está subgengival. Então, até agora, não mostrei a lingual para vocês, mas nessa amostra desse dente, eu tenho situações completamente diferentes que vão nortear a gente a escolha do material adequado e de uma técnica para conseguir uma pressão hidráulica adequada para copiar todas essas áreas onde vai ser feita a restauração. Então, olha o que aconteceu naquela situação. Então, eu peguei desse mesmo artigo aqui, ó, as situações. Ó. Veja bem, as 4 situações. Ó. Nesse caso aqui, ó, é um pouco longe da área restauradora, mas ó, o material restaurador não aguentou a região, né, rasgou. Nessa outra região aqui, não sei se vocês conseguem perceber, ó, tem um sulco nessa região, mostrando uma dobra do material na parte vestibular. Aqui, ó, essa parte toda sangrando, né? Vocês vão ver que, obviamente, que tem interferência, esse sangramento aqui na hora do escoamento do meu material. E aqui do lado, vocês podem ver, por exemplo, toda parte úmida, apesar de ter copiado um detalhe, né? Copiado a estrutura dentro do sulco gengival, a parte úmida toda, onde esse material especificamente tem características, como a maioria dos polímeros sem um tratamento adequado, características hidrofóbicas, e aí não copia, na verdade, a borda não fica tão nítida assim. Temos que sempre observar isso. Bom, essas são as nossas dificuldades, né, gente? E aí, obviamente, a gente quer copiar essa linha, né, esse termo. Eu preciso copiar esse termo. Então, de preferência, em trabalhos suprassuculares. Mas sempre é possível? Não. Com envolvimento estético, você vai trabalhar, obviamente, com técnica de preparo, hoje com
espátulas adequadas, onde eu consigo fazer uma pequena movimentação da gengiva livre, onde eu não faço, causa um ferimento e um sangramento durante o meu preparo, né? Então, com espátulas adequadas, que eu consigo afastar isso na hora do meu preparo, ou a utilização de broca, ou técnicas de preparos, ao invés de ser instrumento rotatório, mas um instrumento vibracional, né? Utilizando, por exemplo, brocas elétricas, onde você faz um corte na estrutura dura e não faz um corte na estrutura no tecido mole, e isso também é interessante, muito bem aplicado nos dias de hoje, e não técnica não cara, para a gente fazer um finish line adequado, uma linha de término adequada. Mas essa é a nossa área, né? Que nós temos que o nosso calcanhar de Aquiles, porque aqui, ó, é a cópia, eu não posso, o meu cimento vai ter sempre uma espessura de cimento aí, eu vou ter condições de remover minha estrutura meu cimento após a cimentação, então é uma área que eu devo copiar muito bem e deixar disponível para o técnico bastante visível, porque senão ele vai supor algumas regiões e pode causar desadaptações sobre contornos para a gente, né? E nesse caso aqui, por exemplo, olha, eu peguei esse caso da nossa clínica, onde eu tenho 3 situações, ó: implante, dente rígido, né, dente natural, né, e aqui dente tratado odontologicamente. Tirando o comportamento estético, não é esse o ponto, mas eu quero mostrar para vocês que eu preciso de técnicas diferentes, né, de características diferentes para copiar tudo isso. É um tecido com resiliência, que é a fibromucosa, tecidos duros, que é o esmalte mais rígido ainda, que é esse componente de moldeira aberta aí, né, para transferente da prótese sobre o implante, enfim. Preparos subgengivais, como eu vou fazer isso? Eu preciso promover preparos subgengivais ou com gengiva ou no nível gengival, eu preciso promover um afastamento, que é criar um espaço para o meu material copiar. O material ele só copia por escoamento. Você mantém uma pressão sobre ele, ele escoa para a região. Se não tiver um espaço ali, ele não vai escoar. Não adianta, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? Nós temos vários tipos de métodos de afastamento, ó: mecânico, cirúrgico e mecânico-químicos. Basicamente, o que a gente usa cotidianamente são os mecânicos, né? Os mecânicos que a gente coloca fios retratores dentro desses sucos e eles vão, mediante a associação e o sinergismo de alguns agentes astringentes ou hemostáticos, ele consegue manter para a gente, por um certo tempo, uma espessura, né, mínima, onde o material de moldagem consegue copiar. Nós vamos fazer isso para vocês, vou mostrar algumas possibilidades para vocês aqui. Eu peguei essa tabela, eu gosto muito de uma revista, de uma revista clínica interessante, que eu gosto também de sempre passar quando vou colocar e falar para clínicos, né, para dentistas em geral. A revista Prótese News, ela é uma revista interessante, ela dá bastante, tem algumas colunas interessantes, tipo como eu faço e por que eu faço, e é legal. E esse artigo do professor Pagani, de 2015. Então, pode ser que tenha alguns materiais especificamente que não estão necessariamente no mercado, mas a ideia dessa comparação eu achei muito boa para trazer para vocês. Que são os métodos, ó: mecânico, vantagens, né, ó, que é menos traumático, menor retração, sem reações. Tem algumas desvantagens, você não controla sangramento, aquela coisa toda, né? Você promove, todos eles promovem recessão, ó. Impreterivelmente, você tem aqui, ó, 100 micrometros de retração, faz parte. Então, tomar cuidado nos casos, isso quando eu quiser fazer, por exemplo, facetas, né, e no nível gengival, cuidado com os afastamentos. E olha o tempo de cicatrização, não tem nenhum deles que é imediato. Toda vez que a gente causa um trauma, e o menor são de 5 a 7 dias. Tem os mecânico-químicos, que é uma mistura, né, dentre essas duas técnicas, onde você tem um potencial agressivo, controla sangramento, mas você consegue uma hemostasia boa. Então, normalmente aqui o mecânico a gente faz com casquetes, e o mecânico químico a gente faz com fios retratores, mas tem outros, também muito menos usuais,
que também são disponíveis para ser feitos, vocês, quem quiser ler mais a respeito disso, são a eletrocirurgia, curetagem com instrumentos, lasers, mas tem algumas desvantagens e poucos comuns na utilização diária da nossa clínica. Então, basicamente, a gente foca, né, no afastamento mecânico, pela técnica de moldagem de casquete, ou mecânico-químico, com afastamento com fios de afastamentos. Como é que eu posso promover esse afastamento? De várias maneiras, ó. Por exemplo, a gente pode lançar mão de espátulas para afastamento na hora do nosso preparo, tá? Isso aqui é para o nosso preparo. Por quê? Se eu tiver, principalmente trabalhando no nível da gengiva, olha, a gente pode estar trabalhando com lupa, com uma mão, uma destreza sensacional, mas impreterivelmente nós vamos tocar no tecido mole. Então, para que isso seja evitado e possibilite a gente fazer uma moldagem na mesma sessão do preparo, nós precisamos de lançar mão de algumas espátulas de afastamento, que são basicamente espátulas que vão criar o espaço, impedindo que a broca, né, nosso instrumento rotatório, atinja o tecido mole. Aqui são alguns exemplos que alguns fabricantes, né? Então, espátula, eu vou mostrar uma fotinho para vocês aqui agora de alguma delas. Olha, essa aqui é bastante interessante, que você coloca na parte cervical e aí, obviamente, desgasta. Se for para desgastar, desgasta o metal e não a gengiva. Olha, essa outra instrumento aqui, conservador, isso é para inserção e outras espátulas que a gente pode fazer, tanto a inserção quanto a separação do tecido gengival. Bom, tem um mecânico químico, né? Com fios de afastamento, tem vários fabricantes, várias marcas, né? Todos eles que podem ter ou não algum impregnado com algum tipo de solução, nós vamos falar para vocês, mas o que é interessante aqui são as espessuras. Ó. Tem algumas normas, tem alguns códigos diferentes aqui, por exemplo, fino, médio, espesso, então é muito relativo isso dessa empresa aqui, por exemplo, mas basicamente eles trabalham com esses números, né? Monte de 0 até 3, então 4, 0, 3, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 2 e 3, que são a espessura. Uma outra coisa importante, na hora da gente for escolher nosso fio de afastamento, ó, seria a estrutura. Normalmente são tricotados, né, trançados. Né? Eventualmente, a gente pode lançar a mão até de fazer um fio de sutura com algodão. Né? A gente manipular ele na espessura que a gente quiser e a gente faz. Obviamente, não é igual em todo, teria que ter muita habilidade para a gente conseguir fazer isso ao redor com o mesmo diâmetro em toda a extensão do preparo. Mas, para facilitar a nossa vida, existem bons materiais para isso. E, normalmente, a gente compra os não impregnados. Por quê? Porque os não impregnados fazem com que a gente coloque a nossa solução. Então, o não impregnado, ele é um mecânico, né? E depois a gente coloca nós vamos falar das soluções daqui a pouco. Uma coisa importantíssima que vocês ressaltar aqui é que a gente nunca deve colocar dentro do suco gengival um fio retrator seco, né? Porque vocês sabem, né? Todo mundo já fez essa coisa, colocar alguma coisa seca na nossa mucosa, colocar e puxar machuca. Então você promove micro fissuras e sangramento só pela colocação desse fio seco. Então normalmente a gente coloca, impregna, se a gente não for usar nenhuma solução hemostática ou adstringente, a gente usa pelo menos um soro fisiológico, deixar ele úmido para colocar lá dentro do espaço. Né, que a gente... Essas são algumas marcas, né? Algumas marcas para vocês. Tem vários no mercado, cada um de vocês. O bom é você ter pelo menos três tipos, né? Um bastante fino, não vou falar para você por que precisa ter isso, mas um bastante fino, e um médio e um relativo, um grosso, mas não tão grosso, né? Um fino, um extra fino, um fino e um médio. Por quê? Porque a técnica da gente fazer o afastamento, ela depende da espessura da nossa gengiva e da profundidade do nosso suco. Se o nosso suco for um suco profundo, eu coloco um fio pequeno, bem fino, lá na parte mais profunda, e um fio mais grosso, onde eu quero promover o afastamento da gengiva do preparo, e eu uso uma técnica de 2 fios, eu vou mostrar para vocês, ou uma técnica de 1 fio só. É importante quando isso, então, quando eu tiver sucos profundos, ou seja, meu preparo está subgengival e a gengiva é grossa, não é uma gengiva fina, né? Então, para eu manter o controle do exudato, né, o que sai, né,
o fluxo gente, que sai dentro, o fluxo gengival que sai dentro, que isso vai impedir a nossa moldagem adequada. Bom, existem várias soluções, pessoal, várias soluções. Eu trouxe aqui apresentar para vocês alguma. Cloreto de zinco, epinefrina, sulfato, alumínio, cloreto de alumínio, sulfato férrico, ácido. Tudo isso tem vantagens e desvantagens. Ó. Vantagens, afastamento, seguro, tal. Todos realmente são seguros, mas porém tem reações. Ó. Necrose tecidual, reação sistêmica, pouca efetividade, perda de altura, né? Você pode promover retração da gengiva, tempo de permanência máximo no fio na área, o tempo de cicatrização que tem mínimo, enfim, todos eles têm algum probleminha. Mas se for para a gente escolher um, né? Se for para a gente escolher um, a gente escolhe, por exemplo, a epinefrina é um bom porque ele, além de promover uma hemostasia, ele mantém o fio nosso entumecido, mantém em proporção, porque na hora que a gente tire, a gente tem ali pelo menos ali uns 20 a 30 segundos de manter essa, após a remoção do fio, mantém esse arcabouço e eu consigo colocar o meu material de moldagem nessa região e, obviamente, com a pressão hidráulica que vai ter na hora da minha inserção da moldeira, ele escoar lá para dentro. Mas, se a gente não precisar, tiver sangramento, a gente pode usar soro fisiológico. Né? É suficiente para a gente fazer. Bom, vencida essa etapa, continuando com uma parte teórica, a gente tem que lembrar dos materiais que nós temos para utilizar. Né? Esse é o arsenal que nós temos, então. Nós temos materiais de moldagem, desde desses históricos aqui, né? Gesso, até materiais rígidos, né? Anelástico, né? Godiva, pasta de oxigênio. A Godiva se presta muito bem se a gente for fazer uma moldagem de uma coroa única expulsiva, usando a técnica do anel de cobre. Ela é antiga, ela é muito antiga, mas ela é efetiva para o afastamento. Cuidado com o trauma gengival, mas uma técnica bem empregada, ela serve de muito, muito bom para a gente, para elementos unitários. Mas, nos dias atuais, nosso treinamento, basicamente, ele fala com materiais elastoméricos, né? Os materiais elásticos, que pode ser desde os hidrocoloides, né? O água, o alginato, aos elastômeros. E nós vamos focar, obviamente, aqui para moldagem de precisão, são os elastômeros, né? Que é a mercaptana, o poliéter, o siloxano e o vinil siloxano. Nós vamos falar que são as siliconas, né? De adição, de condensação e de adição, respectivamente. Então, então nós vamos focar, nós vamos focar aqui, então, nesses materiais aqui. Vou falar um pouquinho da mercaptana e do poliéter, mas nós vamos fazer os casos com o silicone. Bom, como é que a gente deve basear a nossa escolha? Várias coisas devem basear a nossa escolha. Primeiro, nós não iremos obter o nosso modelo no nosso consultório. Então, eu vou, no final do meu dia, vou juntar todos os meus moldes e vou enviar para o laboratório, por exemplo, se essa for uma estratégia tua. Então, tem que ser um material que ele mantenha a dimensão, né, por esse tempo que você tem, desde a manhã até o boy vindo no teu consultório, até mandar para o teu laboratório até a hora que o técnico for fazer o modelo. Então, você tem que ter um material que tenha essa propriedade. Não são todos, especificamente, só tem 2 materiais que fazem isso, né? Que é o poliéter e a silicona por reação de adição, né? O vinil siloxano. Se eu tiver, por exemplo, fazer uma moldagem onde eu quero ter uma rigidez grande, eu vou fazer uma transferência de uma infraestrutura para overlays ou infraestrutura sobre implante. Eu preciso de um material que seja mais rígido, né? Que ele tenha uma rigidez adequada. Então, eu posso lançar a mão, por exemplo, de um poliéter. Então, eu preciso escolher um material de moldagem de acordo com acordo com o que nós vamos fazer com o nosso modelo. Por exemplo, eu vou mandar para o meu técnico e eu quero que ele tenha um modelo para ele fazer o término e quero que ele tenha um outro modelo para fazer as proximais. Então, eu vou ter que dar para ele
um molde onde ele consiga vazar 2 vezes e a recuperação elástica desse meu molde não estraga o meu segundo modelo, né? Então, ou seja, então, nessa técnica, né, se você for usar esse expediente, você precisa ter também de um material que permita 2, 3 vazagens, né? Obtenções de 3 modelos. No caso, a mesma coisa, o poliéter e o silicone do tipo reação por adição. Tá bom? Mas lá, vamos falar um pouquinho dele só para lembrar, depois a gente vai nos casos clínicos, né? Então, esses são os materiais, né? Eles são indicados de acordo com a indicação, precisão, preferência pessoal, facilidade de manipulação e custo que você vai agregar ao teu tratamento, né? E, obviamente, obviamente, o custo você repassa para o teu paciente ou você diminui o teu lucro. Então, tem que pensar em tudo isso. Vamos, então, falar, por exemplo, das características de todos eles. Ó. Eles são coisas importantes que, às vezes, a gente passa despercebido, porque a gente vai, com a prática, você vai nem lançando mão mais, vai fazendo isso de maneira automática. Mas eu preciso saber, ó, resistência ao rasgamento, né? Olha, aqui está a sequência, ó, quem é mais, quem é menos, ó. Resistência ao rasgamento, por exemplo, áreas muito retentivas, tem cuidado, né, para a gente fazer material mais elástico. A elasticidade, reprodução de detalhes, aqui, então, ó, silicone de adição, primeiro. A recuperação elástica. A recuperação elástica é o seguinte, né, eu coloco o material na boca, eu removo ele da boca, ele se deformou para sair da área retentiva, ele leva um tempo para voltar. Né? Além do tempo para voltar, o quanto ele volta. Então, os dois melhores são aqui. Né? Então, se eu estiver falando de uma moldagem de precisão, eu estou falando de silicone de adição e poliéster. Facilidade de remoção, aí nós também temos isso diretamente proporcional à resistência ao rasgamento, né? Então, quem é mais fácil de remover tem uma resistência maior. O sabor, né? Tem alguns materiais, o polisulfeto, todo mundo lembra, né? Ele tem um sabor ruim, mas não é esse que e o odor ruim não é esse que impossibilita a utilização dele, mas sabe? E a estabilidade dimensional. Estabilidade dimensional, que é a coisa mais interessante para a gente, que interessa aqui, é aqui, ó. Com o passar do tempo, ó, 0, 6, 12, 18, 24 horas. Então, tem aqui um gráfico aproximado, não é de um material específico, né? É uma classe de material, né? Não é de uma fábrica específica. Então, ó, silicone de condensação, polissulfeto, poliéter e silicone. Então, o que maior tem estabilidade com o passar do tempo, ó, que é uma contração, porque todo o material tem essa contração, é um polímero, uma reação polimérica, tem contrações, mas o melhor seria a silicona de reação por adição e o poliéter. E o polissulfito, a silicone de condensação, obviamente, ele tem que ser obtido dentro desses 30 minutos após aqui, até 1 hora, no máximo, a obtenção do modelo. O poliéter e a silicone de adição pode se obter até, ó, tem estabilidade dimensional por 24 horas, em alguns casos, dependendo do fabricante, até 72 horas. Sabendo que o poliéter tem uma contração maior, então uma precisão muito maior obtém uma silicona de reação por adição, né? Os vinil siloxanos. Bom, mercaptano, para vocês lembrarem, né? Não vou falar aqui da reação de presa, mas ele tem um subproduto, ele perde, como ele tem um subproduto, que é a água, ele perde estrutura. Como ele perde estrutura, ele tem que ser vazado de imediato, mas de imediato quanto? Após a desinfecção, que normalmente a gente faz com diclornato de fluoxidine 0,2%, ou hipoclorito de sódio 0,5% ou 1%, deixa por 10 minutos, é suficiente para eliminar 99% dos agentes contaminantes, e você, obviamente, passar por seu modelo em gesso, no caso, como é precisão tipo 4 aqui, né? Menos micro-organismos. Mas eu também não posso ser imediato logo após, porque eu tenho que ter a recuperação elástica. É que nem um amortecedor, né? Então, na verdade, ele estica como uma mola, mas ele devolve a força como se fosse um amortecedor, aquele nosso da bicicleta que absorve a nossa descida lá no downhill, quem gosta de fazer isso. Então, ele demora um pouquinho mais. Esse tempo não é superior a 30 minutos no caso a 40 minutos no caso da mercaptano. Então, 10 minutos para fazer a desinfecção, mais 15 minutos para fazer a recuperação elástica, em 30 minutos você deve obter o teu modelo de trabalho.
Então, aqui vai uma referência. Está difícil a gente conseguir comprar isso no nosso mercado hoje. Não tem, é difícil a gente conseguir esse mercado. Serve bastante para as moldagens em mucosa, né, que a precisão não é tão essencial. Então, muito utilizado para moldagens funcionais em próteses totais, ou moldagens do tipo casquete, né, porque você tem um volume pequeno do material, aí a distorção a contração que ele tem, como ela dependendo do volume, ela fica pequena, porque o volume é menor, usando a técnica do casquete, e no caso de moldagem de fibromucosa, aí a precisão ela não é tão relevante aí, né? Então essas são as nossas detalhes do nosso capitano. Então, boa recuperação da elasticidade, recuperação elástica ela é lenta, alta resistência ao rasgamento, estabilidade dimensional boa, ela perde água e recebe água, não podemos nem ficar imerso, né, um agente desinfetante imerso por mais de 10 minutos, que também altera o volume pela embebição em alta umidade, tá bom? Como vantagem, a gente tem longo tempo de trabalho, por isso que se presta a gente fazer moldagens em casquete, onde você prepara e você tem 4, 5, 6, 7 elementos na boca, você vai colocando e vai fazendo a moldagem de maneira individual, né? Ela também tem uma boa hidrofilia e um custo baixíssimo, né? Tem como desvantagens, modelo individual, odor ruim, pode manchar tecido, a resistência ao rosamento ela é alta, então às vezes não sai da área retentiva. Recuperação elástica é lenta, eu preciso esperar esses 45 minutos, aí dependendo se nosso equilíbrio acaba dando distorções. Uma baixa estabilidade dimensional com o passar do tempo, o vazamento o mais rápido possível e a obtenção de só um modelo, né? Um só modelo. Uma outra classe de material é o poliéter. O poliéter ele é mais rígido dos elastômeros, né? Então, ele se presta bem para algumas transferências onde os componentes de implante de moldeira, por exemplo, eles têm que ficar mais rígidos possível, né? Perto possível. Então, se presta bastante a isso para a gente fazer as moldagens e transferências e próteses sobre implantes. Ele tem uma recuperação elástica quase completa, né? Ele tem o problema da contração de polimerização, mas ele recupera bastante a estabilidade dimensional. Não há necessidade de vazamento imediato, né? Não há necessidade de vazamento imediato. A estabilidade dimensional vai até por 7 dias e ainda pode fazer duplo modelo. Normalmente ela apresenta em viscosidades diferentes, né? Super fluida, média e uma menos fluida. Isso a gente combina na hora da nossa moldeira individual para fazer. Normalmente, para a gente apresentar de uma única, fácil a gente conseguir no mercado, uma única viscosidade. Um problema desse tipo de materiais são a gente ter que nós fazemos a nossa proporção. Toda vez que a gente vai fazer a nossa proporção, a gente pode induzir um pouco de erro, né? E aí o produto final pode não ser garantido, né? Aquilo que o fabricante fala, porque depende da nossa dosagem. Aí a nossa espatulação adequada, né? Nossa espatulação adequada, um tempo adequado para que a gente tenha um tempo de trabalho de 3 minutos, que é um tempo de trabalho interessante, né? 3 minutos é um tempo de trabalho interessante. Mas esse é um fator que deve ser ponderado. Vantagem maravilhosa é a hidrofilia, né? Ele foi um material feito de cópia, né? De moldagem especificamente para odontologia, que já previa a parte úmida da boca, então ele tem um melhor índice de hidrofilia, apesar de hoje, vou mostrar para você um produto que tem uma boa hidrofilia por causa dos agentes adstringentes. Um bom molhamento de superfície, ele escoa bem, né? Uma fácil manipulação, uma boa estabilidade dimensional com o passar do tempo, alta reprodução de detalhes, tempo de presa ele é curto, então às vezes a gente tem que tomar cuidado no manuseio. Pode vazar mais de um molde, né? Vários vazamentos, pode ter mais de um modelo, odor e sabor não são desagradáveis, mas como problema, alto custo, alta rigidez, tomar cuidado com as áreas retentivas, ou coroas clínicas muito longas, aí vai ter área retentiva, né? E curto tempo de trabalho. Sobre as silicones, nós temos 2 tipos, o vinil siloxano e o polisiloxano. Ele é bonito assim, porque às vezes na nossa
na caixa do nosso material, às vezes não vem escrito o tipo de reação. Nós normalmente conhecemos esse material pelo tipo de reação, né? Reação por adição e reação por condensação. Eu dei dois exemplos aqui, né? O Vario-Time e o Optozil. Né? São dois materiais, silicones, de utilização né, de diferentes, né? Tem precisão diferente, e nós vamos abordar eles hoje. Se você vê que a apresentação, eles são diferentes também, ó. Você tem a apresentação, todo um aparato diferenciado para a utilização desse material, um mais simples e simplificado, então já dá para ver de cara que nós temos qualidades finais diferentes, obviamente com um custo também proporcional. Né? Vantagens em um outro, porque por que eu vou investir, por que eu devo, o que eu posso, na verdade, cada um vai escolher o que achar mais conveniente para si. Eu vou apresentar o que eu acho que é de vantagem e desvantagem de cada um para que a gente obtenha modelos de qualidade no final. Então, na reação por adição, nós temos excelente detalhamento da superfície, principalmente na superfície seca, porque ambos são materiais, essa classe de material, eles são hidrofóbicos, né? Obviamente, os fabricantes eles vão evoluindo os materiais e vão colocando químicas dentro dele que permitem molhamentos maiores, né? São surfactantes, são moléculas específicas que fazem com que ele tenha uma relativa simpatia pela água, mas eles não são hidrofóbicos, pelo menos nos trabalhos na literatura atual, mostram graus diferenciados de hidrofilia ou hidrofobicidade, né? Bom, então uma desvantagem, como eu falei para vocês aqui, é o hidrofóbico, né? Hidrofóbico, baixa resistência ao rasgamento, então áreas muito retentivas, a silicone de adição, por exemplo, não é um material muito adequado, porque ele rasga fácil, né? Rasga fácil. Mas ele tem alta estabilidade, permite vários vazamentos de vários modelos, né, no mesmo molde, alta recuperação elástica, é muito preciso, 99,8%, odor e sabor agradável, e uma fácil desinfecção, hipoclorito, borrifada, 3 borrifadas, 10 minutos dentro de uma umidificadora, né, dentro de um recipiente úmido, não molhado, né, úmido, né, ele faz muito bem essa desinfecção, e como a textura de superfície ela é boa, também tem poucos micro-organismos que vão para o modelo de giz. Mas como desvantagens ali, alto custo, eles têm subproduto, então eu tenho que tomar cuidado na hora e a hora exata da gente obter o nosso modelo. Eles são inibidos pelo enxofre, então tem algumas as luvas de látex, por exemplo, não devem se manipular com luva de látex, né? Já o siloxano, o siloxano, né, o polifloxano, reação por condensação, também tem mais ou menos as mesmas desvantagens, porém tem uma alta contração de polimerização, coisa que não tinha no silicone de adição. E isso dá uma precisão menor, ao invés de ser de 99,8, vai ser de 98,6, 98,7, tem uma diferença de mais ou menos 1% em volume. Então, se eu for utilizar uma moldeira de estoque, o volume é alto, então o nosso molde é pouco preciso, né? Ele tem volatização de subprodutos, tem baixa resistência ao rasgamento, também é hidrofóbico, vazamento ele é imediato e não pode ser obtido mais de um modelo. Pô, mas então ele é ruim, para que eu vou usar? Não, porque tem vantagens, ó. Ele serve em qualquer tipo de moldeira, sabor e odor agradável, bom tempo de trabalho, não é nem curto e nem longo, alta elasticidade, reproduz bem os detalhes e em baixo custo. Então, depois a Patrícia pode contar para a gente como dentro dos produtos da Rereus, da Cusa, desculpa, quais são os que têm mais saída e o porquê, e talvez seja um dos materiais mais utilizados para moldagem, tanto de modelo de estudo de antagonista ou modelos de trabalho, nas várias classes. Bom, então, eu já falei isso para vocês, né? Aqui só chamando com mais detalhe, né? O porquê esses detalhes, mas a alta contração de polimerização faz com que a gente não fale dele com muita precisão. Como é que eu controlo isso então? Quer dizer que tudo que eu faço com material de silicone de reação por condensação, ele não é preciso? Não é assim. Você lança a mão de técnicas de moldagem para compensar essa contração, porque a contração ela é volumétrica.
Então, quanto maior for o meu volume de material, maior é a contração. Não em porcentagem, a porcentagem é a mesma, mas em quantidade. Se eu tenho 1 ml para contrair 10%, se eu fizer 10% para 10 ml para contrair, 10% dá 1, né? Então, a quantidade que é. Então, você usa técnicas que diminuem essa quantidade. Por exemplo, moldeiras individuais, por exemplo, técnica da moldagem em 2 etapas, onde você faz uma individualização da moldeira com uma viscosidade alta, né, um material denso, e depois você usa um material leve para cobrir, né? Aí a gente consegue reparar esse problema da alta contração de polimerização, né? Tá joia? Bom, continuando, eu vou falar das técnicas, então, para a gente. Então, tem vários nomes, tá? As técnicas, às vezes, elas mudam um pouco o nome de acordo com o artigo que você lê, de acordo com a escola do curso, né, que vocês fizeram. Mas eu coloquei aqui de 3 maneiras. Em passo único, né, um passo, uma fase única e 2 passos. E acho interessante essa classificação. De um passo, por exemplo, olha, aqui esses desenhos eu peguei do próprio manual da Cruiser. Normalmente a gente usa passo único na técnica de casquete e rebordo desdentado. Né? Nesse caso aqui, está utilizando esse material que é um material, ele tem uma densidade mais alta, ele tem uma propriedade especial chamada pseudoplasticidade, que faz com que, à medida que a gente dê uma pressão sobre ele, ele escoa um pouco mais. É quase a gente tentando fazer aquele lance do nosso ketchup. O ketchup, no caso, é líquido, então é uma tixotropia, muda um pouquinho o nome dessa propriedade. Mas no caso de materiais mais viscosos, não é, chama pseudoplasticidade isso. Então tem uma boa cópia, Não é nossa técnica de eleição para a moldagem, que eu sugiro para vocês como moldagem de trabalho. Mas serve muito bem para a gente ter cópias maravilhosas de antagonistas, de rebordo desdentado. Se a gente for usar a técnica de casquete, então que a moldagem é pouquinho, né? Muito pouquinho o material, então a contração volumétrica, o efeito da contração volumétrica é menor, então seria uma boa técnica para a gente fazer. Onde a gente também não tenha, que eu preciso, por exemplo, copiar áreas subgengivais, onde eu não tenho não preciso de uma pressão hidráulica tão grande, né? Ou não preciso de um afastamento, também isso é um material interessante, a técnica, desculpa, interessante para fazer de moldagem. Tem a fase única, onde em uma única etapa, numa moldeira individual, eu coloco um material com uma viscosidade um pouco maior, né? Uma viscosidade maior aqui, aqui, ou uma viscosidade menor nessa região, e aí, obviamente, eu tenho um escoamento para dentro do meu suco, então eu tenho um material viscoso que tem uma carga que vai me empurrar meu material mais leve para dentro, então isso, a minha pressão hidráulica já é muito maior do que no um passo único, né, lá. Mas em sucos profundos a gente deve evitar essa técnica. Para isso, eu utilizo a técnica de 2 passos. O mesmo material, por exemplo, eu fiz uma individualização da minha moldeira, né, minha moldeira de estoque, com um material mais denso. Aí criei um espaço para eu ter um material mais leve na superfície, né, de contato com o dente. E aí sim a pressão hidráulica é muito maior. Eu tenho material viscoso denso já, e aí eu só levo o material leve para a posição, então eu tenho uma cópia interessante quando eu tenho sucos mais profundos ou gengivas mais espessas. Bom, entenderam? Então, mostrei essas 3 técnicas, essas 3 técnicas para vocês, que é para dar um norte também para a gente da utilização da melhor possível. Agora, bom, a pessoa falou da moldeira, vamos falar então das moldeiras. Eu achei interessantíssimo também esse tipo de essa foto, eu achei no catálogo da própria Cruiser, interessante, que mostra para a gente uma escolha. É interessante isso porque ele tem a ver com a quantidade de material que eu vou ter disponível. Então, quanto
essa quantidade de material que eu tenho aqui, ó, o volume que eu tenho na vestibular é muito maior que eu tenho na lingual. Então, os defeitos, né, a contração, o efeito da contração de polimerização, ele é muito maior na vestibular do que na lingual. Por outro lado, aqui na lingual também, se eu tenho um material com uma quantidade menor, desculpa, um espaço com uma quantidade menor de material, o meu rasgamento é muito maior na lingual do que na vestibular. Então eu tenho que adequar isso. Como é que eu adequo isso? Eu adequo manipulando a minha moldeira. Né? Eu manipulo a minha moldeira. Nessas de aço dá para a gente fazer. Nas de plástico eu não consigo fazer isso. Eu tenho que ser melhor. E aí, por que disso? Porque o ideal mesmo é eu ter uma espessura homogênea, tanto na lingual, quanto na oclusal, quanto na vestibular. Quanto isso? Quanto que eu devo ter? Eu preciso ter pelo menos 3 a 4 milímetros, porque senão meu rasgamento, a resistência de rasgamento fica muito baixa. Então a seleção da moldeira é uma coisa bastante importante. Tem que ser toda a área chapeável, tudo que você quer moldar, e também tem que estar numa quantidade de material adequado para eu ter uma contração, um efeito da contração de polimerização minimizado. Mas existem essas moldeiras que são moldeiras de plástico. Eu não consigo dobrar elas, né? Mas elas são muito práticas para a gente. Elas são muito práticas. Então, normalmente, quando a gente usa essas moldeiras onde eu não consigo manipular, vale a pena a gente usar a técnica da dupla moldagem, né? Eu moldo primeiro com material mais viscoso, né, mais denso, e depois eu crio os alívios e moldo com material mais leve, né? Lembra sempre disso, tá? Ale, Oi. apareceu uma perguntinha aqui que não está exatamente relacionada aí com essa parte que você está falando, mas o Dartson está perguntando assim, ó, eu vou ver se eu consegui entender bem a pergunta. Eu imagino que ele esteja perguntando assim, quanto é o tempo de descontaminação do alginato? E aqui ele fala, porque ele coloca quanto é o tempo do alginato em solução para descontaminação após tempo de 10 minutos. Então, eu acho que aqui deve ter tido algum errinho de digitação, mas eu acho que ele está perguntando o tempo de descontaminação do alginato e quanto tempo para vazar o gesso. Tá bom. Como é que ele chama? Dartson. Ô, Dartson, boa pergunta sua, viu? Em linhas gerais, cara, a gente consegue uma boa desinfecção em 10 minutos com hipoclorito de sódio. Como é que a gente faz? Todo material ele tem que estar, o teu molde, você tem que tomar o maior cuidado com ele. O alginato, um cuidado maior ainda, porque ele é bastante frágil, né? Onde você apoia ele ali durante essa finalização da gerificação dele, onde formou todas aquelas micelas, ele está lá e ele ainda fica absorvendo água e perdendo água, então você tem que manter, não pode deixar ele sobre a bancada, você tem que deixar dentro, né, de uma cuba umidificadora. O que é uma cuba umidificadora? É uma pote de plástico com tampa, onde você colocou no fundo um chumaço de algodão com água, né, e você colocou o teu molde ali dentro. Ficaria quanto tempo? A recuperação elástica do alginato, ela também não é tão rápida, mas ela demora cerca de 15 minutos, que é o tempo que a gente tem para fazer a nossa desinfecção. Então, o que a gente recomenda para a utilização do alginato especificamente? Você pode utilizar 3 borrifadas de solução de hipoclorito a 0,5 ou 1%, 3 borrifadas, coloca dentro da sua cuba umidificadora, pede para a sua auxiliar lá marcar 10 minutos, tirou, você vai lavar. Qual é o cuidado com o controle de infecção, né? Que eu não falei antes, me perdoe. Vou falar melhor. Então, a primeira coisa, você tirou da boca, você tem que tirar o excesso de saliva que tem ali. Então, o que você faz? Você vai na torneira, normalmente, a torneira lá vai e tira. Mas, às vezes, a pessoa tem uma saliva mais mucosa, mais serosinha, sabe? Mais grudenta. Então, às vezes, a gente tem... Sabe quando a gente recorta o modelo no consultório? Recorta o modelo, pega aquela água gessada que, às vezes, a gente usa para montar o modelo no articulador ou vazar a base, uma parte mais rápida. Aquela água gessada você joga em cima, assim, e tira toda aquela mucina que tem. Aí você joga na água. Isso tudo rápido, né? Um minutinho cada um. Rápido, na torneira. Aí seca com... Aí, o legal do alginato, que eu sei que é a tua pergunta, não é para secar com jato de ar, a não ser que seja jato de ar bem
suave, porque ele sofre cineres, né, uma impropriedade, a propriedade do alginato, ele perde água. Então, se você fizer lá forte, você pode alterar a superfície dele. Então, você pode secar ele, né, não fica batendo também, chacoalhando muito, porque ele é frágil e às vezes, né, pode soltar da moldeira e você perdeu o teu molde. Seca com papel absorvente, né, o excesso, nem então assim, mas o excesso para não sobrar poças ali na oclusal. E desinfecção, né, conforme eu falei, hipoclorito ou clorexidine. Clorexidine dá para ser em 5 minutos, né, o diclorofonato clorexidine a 0,2% pode ser em 5 minutos, mas o hipoclorito tem que ser em 10 minutos. Isso em umidificadora. Tirou, lava com água de novo, tira o excesso e vai vazar o gesso que você quiser. Isso serve para todos os materiais de moldagem, tá? Pode ser essa mesma coisa para todos. Obviamente, uns são menos ou mais sensíveis, né? Como eu dei o exemplo do poliéter e do silicone de reação por adição, o vinil siloxano, você pode fazer desinfecção, deixa ele guardado lá para você manipular depois e mandar para o laboratório já com ele desinfetado, né? Não sei se eu respondi, se eu não respondi, adequadamente, você pergunta de novo aí que a doutora Patrícia ela me relata, tá bom, querido? Ale, tem mais uma Oi. perguntinha da Viviane. Ela pergunta também como se faz a desinfecção do gesso, do modelo de gesso. Boa. O modelo de gesso, ele é danado, viu? É Poliana, né? Viviane. Viviane, desculpa. Do gesso, esse controle de infecção foi uma coisa muito preocupante e foi muito estudada há uns 10, 15 anos atrás. Tanto é que, por exemplo, o alginato ele é mais poroso, né? Então, o alginato é o que mais transfere micro-organismos da boca, sem a desinfecção, né, para o gesso. O gesso, apesar de ter de dificultar o crescimento de alguns micro-organismos, você vê, se você deixar ele em um ambiente quente, sem desinfecção, você vê que cria fungo, que é uma beleza, né? Todo mundo já teve uma vez ou outra um modelo horroroso, né? Com fungo, né? Contaminado. Então, os alginatos, por exemplo, tem alguns fabricantes que têm a clorexidine dentro da sua fórmula. Então, já evita um pouco isso no alginato. Eu li trabalhos a respeito da desinfecção do gesso. Então, de duas maneiras, que você usar, ao invés de você usar a água especificamente, você usaria uma água com uma quantidade X de agente desinfetante. Isso não teve uma boa estabilidade dimensional e uma diferença na textura de superfície. Então, não vale a pena a gente, por exemplo, colocar umas gotinhas, por exemplo, do ácido peracético, por exemplo, vinagre, né? E colocar um pouquinho, misturar na água e vazar o gesso. Não é recomendável que você faça isso, nem tampouco clorexidine. Então, o que a gente faz é o seguinte: o controle do ambiente é o controle do ambiente que eu vou moldar. Então, você vai fazer um bochecho no teu paciente com uma solução antisséptica, como sugestão, a diclorofonato de clorexidina a 0,12%. Né? Ele vai fazer por 1, 2 minutos. Você faz a moldagem. Nos 5 primeiros minutos, você tem uma redução de 90% de micro-organismos viáveis. Não quer dizer que você matou os de alta periculosidade, né? Mas em termos de quantidade, você já reduziu 90%. Aí depois que você faz, por exemplo, utilizando qualquer material de moldagem, você faz a desinfecção, que também tem uma eficiência de 99%, então a chance de você mandar micro-organismo da boca do paciente para o modelo de gesso, ele ainda existe, mas ele é muito baixo. Então, eu acho que o controle dessa cadeia é interessante. De que maneira? Usando um enxaguante bucal, com a base de clorexidine, depois tratando o teu molde com hipoclorito de sódio 10%, 10%, não, desculpa, 0,5% ou 1%, qualquer um dos dois, por 10 minutos em cubo umidificador. Eu acho que é o suficiente para ter o mínimo de micro-organismo na superfície do gesso, onde o laboratório vai trabalhar. Obrigada, Lê. Legal. Depois vocês vão
fazendo mais perguntas para a professora, se vocês quiserem ir lá, né? Bom, aqui, o próximo passo que eu vou falar para vocês é essa aqui, ó, moldeira aberta. Então, para a gente brincar aqui, né? Como que a gente ia fazer qual material que a gente podia escolher? Essa moldeira, essa técnica de moldagem, né? Dessa transferência da posição exata do implante para o nosso modelo, ela tem que ser, qual material que a gente usa? Tem que ter um material que ele tenha uma rigidez boa para que eu, na hora que desparafusar aqui, essa técnica, uma técnica da moldeira aberta, né? Uma moldeira de plástico, uma moldeira de estoque, mas ela você quebra ela fácil, né? Com aquelas aletinhas, essas aletinhas que, deixa eu ver se eu mostro aqui, essas aletinhas aqui dessa base, aí você consegue fazer essa abertura dessa janela. Então, lembrando, qual material que seria interessante a gente usar? Um material com baixo rasgamento. Por exemplo, um poliéter. Por exemplo, um vinil siloxano, né? Ou a gente usar uma compensação, né? Com a silicone de reação por condensação, mas em duas etapas. A gente não faz isso para o implante. Então, limitando então entre o poliéter e o silicone de reação por adição. Aí, ó, porque a quantidade de material que tem aí é bastante grande, porque a moldeira é aberta nessa situação toda aí, entendeu? Então, a contração e a precisão aí, ela é diminuída. E aí você tem que lançar a mão do aparato, da técnica, né? Ou seja, você vai unir esses componentes para transferente para que eles fiquem rígidos ali e a contração do meu material não mude esses componentes de posição, porque o volume do material é grande. Como a contração não dá para acabar com a contração, porque é a reação química do material, quem vai segurar essa contração, esse volume todo, vai ser essa técnica de colocar, então, essa sprintagem em todos esses componentes, tá bom? Por isso que a gente faz essa sprintagem nesses casos. Bom, agora, olha, essa outra moldeira que eu mostrei para vocês aí, ó, já tem um volume bem menor do que essa. Deu para ver a diferença, né? Volume desse material aqui e o volume desse outro material aqui, ó. Mesma coisa, eu estou transferindo para implante. Fiz uma moldeira individual, onde eu vou ter aqui um mínimo de material de moldagem na extremidade livre e um material também mínimo adequado aqui para eu fazer essa cópia. Então, é uma combinação. Eu tenho que lançar a mão das propriedades boas do meu material de moldagem e a técnica adequada. Então, moldeira aberta do mesmo jeito, só que ao invés de usar a moldeira de estoque, usei uma moldeira individualizada. E aí eu compensei aquele problema todo que eu teria na contração de polimerização. Joia? Bom, então selecionei a moldeira. Agora, afastamento gengival, né? O afastamento gengival, ele é delicado, é uma situação, né? Ele é um dos calcanhares de Aquiles, né? Eu tenho que colocar meu fio ali dentro, mas eu não posso causar trauma, né? Não posso causar trauma, mas eu tenho que ter um bom afastamento. Não adianta, não causei trauma também, não moldei, não adiantou nada, né? Então, como é que eu devo fazer? Existem técnicas, né? Desculpa. Existem técnicas, eu posso assim, a técnica de 2 fios ou fio único. Fio único, quando que acontece fio único? Quando eu tenho um sulco que ele não é profundo, quando eu tenho uma gengiva que ela não é muito espessa, né? E aí eu consigo fazer com o fio único. Aí eu preparo, deixo ele agir por 3 minutos, junto do material astringente, que pode ser um hemostático, pode ser um cloreto, ou pode ser um soro fisiológico, se você não tiver sangramento, gengiva saudável, maravilhosa. Eu removo com cuidado, depois, no ato, exatamente no ato da minha moldagem, com material leve. Eu vou mostrar isso para vocês na hora do caso clínico. E depois, com cuidado para não promover o sangramento da gengiva, e depois faço a pressão. Se existe a técnica quando a gengiva, o sulco é profundo, onde eu deixo um fio muito fino dentro, lá no fundo, um fio, por exemplo, 3 zeros ou 4 zeros, é muito fininho lá no fundo, e um maior na superfície. Aí eu deixo o fio lá no fundo e removo só o fio que está na margem. Aí eu consigo manter
o meu exudato lá embaixo controlado pelo aquele primeiro fio e mantive o arcabouço pelo fio mais grosso, e aí eu ganhei o espaço para fazer a minha moldagem. No caso de utilização de molde, bom, tá? Assim que a gente faz o afastamento. No caso das, não pode esquecer, às vezes a gente negligencia esse passo. Esse tipo de moldeira aqui, ele tem, pessoal, né? O tipo Vernix, aqui ele tem uma retenção ali dentro. Então, às vezes a gente não passa um adesivo da moldeira nesse tipo de moldeira de estoque, porque ele já tem uma retenção, a gente confia nela. Por vezes a gente tem tristeza, né? Por vezes, se o material se for muito retentivo dentro da boca, você vai remover e ele desloca, perdeu o teu molde. Então, esse adesivo é um adesivo específico, cada material tem o teu e deve ser utilizado principalmente nas moldeiras não perfuradas, moldeiras do tipo lisa e nas moldeiras individualizadas, tá? As moldeiras individuais, elas não têm áreas retentivas, né, para parar o material de moldagem, e eu preciso passar o adesivo. Bom, agora eu vou mostrar dois casos rápidos para a gente, porque senão eu vou Ixi, acho que já estourei o tempo, né, professor? Eu vou falar rapidinho, mas é que acho que é interessante para mostrar para vocês. Olha, eu vou... mas em 5 minutos eu termino. Não, fica tranquilo, Ale. Tá. Mostrei essa foto para vocês aqui da pessoa manipulando com a mão. Às vezes dá uma má impressão, né? Manipulando com a mão, pode ser que a mão não tem. Então, se vocês forem manipular com a mão, faça questão de mostrar para o paciente que a sua auxiliar está lavando a mão, né? Lavou a mão e ela secou adequadamente, tem que estar seca. Não pode pôr álcool na mão, é água mesmo, sabão. Sabão qualquer? Não, sabão neutro, enfim. Mas se você não quer fazer isso, eu acho que é esquisito mesmo a gente fazer a manipulação com a mão desnuda, né? Sem luva, a gente evitar a luva de látex, a gente usar a luva nitrílica, né? Para que a gente não... Ele tem componentes na luva de látex que atrapalham a nossa moldagem de precisão, principalmente os silicones do tipo de reação por por adição. Então, evita. Não posso? Não é para fazer. Vai correr riscos. Né? Ela fica parecendo uma casca de cebola, tudo em forma de lascas, né? Não é muito adequado, perde resistência. Vou mostrar esse caso para vocês, olha. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem qual técnica de moldagem eu estou usando para esse caso. Ó. Nesse caso, eu tinha, então, aí uma moldagem, né? Uma boca onde eu tenho um implante e um preparo de uma restauração parcial ali, MO, no molar. Qual técnica, vocês pensam em vocês aí, qual técnica eu estou usando? Então, estou usando um material viscoso, que é o azul, mais denso, e um material verde, que é mais leve, e estou levando ele em um ato só, direto na boca. Então, o que eu estou fazendo? Uma moldagem em fase única, né, onde os dois materiais meus, tanto o denso e o leve, eles são levados numa única etapa. E olha aqui, vou mostrar para vocês, olha a qualidade desse material, né? Deixa eu mostrar aqui. Olha ali, ó. O que eu chamei a atenção? Do lado esquerdo da tela, eu tinha um lugar que é menos cervical, né? O preparo. E no lado próximo da direita, eu tenho um suco mais profundo. Olha o líquido, o que acontece com a borda, fica todo craqueladinho, porque ali a água, o fluido clavicular, né, o fluido que sai da gengiva, atrapalha um pouco. Como deu tempo, a velocidade foi adequada, copiou o meu término. Mas quais são os passos, então? Os passos são, ao mesmo tempo que vai fazendo a manipulação, o dentista, né, o operador vai colocando na área de moldagem e depois você aplica também sobre o modelo denso, que é para você ter volume do material leve, que copia muito maior do que o pesado, mesmo esse material tendo aquela propriedade que eu falei para vocês, que chama pseudoplasticidade, que tem um escoamento bom. Bom, e nesse outro, então detalhe, nesse aqui eu também usei uma moldeira do tipo lisa, né, Vernix tipo lisa. Nessa aqui, ó, nós vamos usar uma moldeira de plástico, né, de plástico, onde eu vou
quebrar, fazer a situação de quebrar a moldeira aberta foi aqui, nesse caso aqui eu usei foi a moldeira fechada, né? Moldeira fechada para réplica, para posicionamento do implante. Nesse caso aqui, uma moldeira aberta, mesma coisa, né? Coloco tudo em posição, né? Toda a parte técnica, limpeza do remanescente, tirar o excesso do agente cimentante provisório, limpeza, colocação do transferente ali, de moldeira aberta, manipulação, ali no caso sem a luva, né? Manipulação. Aí, nesse primeiro eu não mostrei para vocês, ó, o espaço, aqui não precisamos criar espaço, porque a técnica de moldagem foi em fase única, e nesse caso aqui, vai usar em fase dupla. Então, o que a gente fez? Ó? A gente prepara uma moldagem primeiro. Esse plástico que está aqui, ó, serviu para criar um espaço para diminuir o nosso tempo de ficar confeccionando tirar as ameias, ficar tirando criando espaço. Aí dá uma solução dessa aqui, ó, fica desse jeito aqui, tá vendo? Opa, deixa eu caprichar aqui no negócio. Olha lá. Agora eu tenho espaço suficiente ali, sem ficar me preocupando em cortar a meia. Cria um espaço muito bom para o material de moldagem leve, que vai fazer a precisão. E agora, ó, eu levo aqui, ó, aqui está o meu fio de sutura, que eu vou tirar exatamente na hora da remoção, na hora da moldagem. Começo a colocar o material no meu molde prévio e carrego ele inteiro e depois vou na boca do paciente. Vou na boca do paciente, faço a mesma coisa lá. Ó. Removi o fio de sutura, vou removendo o fio de sutura e vou aplicando o meu material de moldagem. E depois eu tenho essa qualidade final da minha moldagem. Um material leve, de precisão, nessa situação. Então, olha aqui, ó. Olha o que eu tive aqui, então. Olha aqui, eu vou estar com um zoom maior para vocês. Olha, então, essa técnica da fase dupla, ela demora um pouco mais de tempo, ela é 2 vezes, dá um pouco mais de trabalho, mas a qualidade final também é muito boa quando eu tenho uma pressão maior hidrostática que vai dentro do meu suco, principalmente nos meus preparos intrasulculares. Aí, obviamente, eu preparo um modelo de qualidade, ninguém vai falar que esse modelo está feio, né? Que modelo bonito, bem recortado, sem bolhas, né? Um gesso adequado, olha o término, visto um término bom ali, né? Aí se o técnico errar essa borda, a gente pode reclamar dele, né? Tá joia? Bom, então eu mostrei para vocês as duas técnicas e o porquê dessas duas técnicas. Vou repetir agora, né? Utilizando mostrando para vocês a moldeira aberta, uma camada mínima de material, né? E ainda utilizando um adesivo. Então prepara tudo. Eu falei para vocês, essa quantidade de volume é grande de material que vai vir aqui, ó. Então a gente une essas duas com uma resina de pouca deformação, de pouca contração, para que a gente tenha uma precisão maior. E aí eu faço a transferência. Então, ela é fase única, que na verdade eu fiz numa etapa só, coloquei os dois materiais. Aí eu tenho a remoção, né, do material e tem o meu modelo entregue para o meu técnico fazer o meu preparo. Minha material instalador, desculpa, minha instalação. Tá joia, pessoal? Bom, o que eu tinha que falar para vocês é isso, né? Coloquei essa foto, que essa foto mira com a gente. Olha, eu posso ter o maior arco, porque eu vi o pessoal na Olimpíada agora, aqueles arcos maravilhosos, que custam uma fortuna, com flechas maravilhosas. Se ele me der na minha mão aquele arco e aquela flecha, eu não acerto nem a mira. Acho que muitos de vocês também não iam acertar, comparando com o campeão olímpico. Porque não basta a gente ter um material bom, basta a gente praticar. Nós precisamos treinar. E cada vez que vocês praticam mais vocês atingem a maestria. Então, em tudo, né? Desde a restauração direta, em toda técnica, ela precisa de treinamento. E alguma hora na vida da gente, a gente tem que separar no nosso dia, no nosso ano, épocas de treinamento, que pode ser autodidata ou não, ou você vai fazer cursos, né? Cursos alguém te mastiga as informações e te dá em doses e você adquire aquela informação ou no ambiente do treinamento. Ou
ou autodidata. Você combina com os fornecedores, que normalmente vão no consultório, me deixa uma coisa para eu treinar, a pessoa deixa amostras para vocês fazerem a treinagem. Então, o objetivo só é atingido com a prática, tá? Então, conhecimento do que a gente tem e prática. Tá bom, gente? É isso que eu tinha a falar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado a todos. Obrigada, Lê. Desculpa ter passado, passei. Bom, tirando as duas perguntas, então tirei uns 5 minutos. Tá Passei 10 dentro do perguntas. tempo. Não, tá dentro do tempo. Tem mais uma perguntinha que eu vi que o Dartson fez, que na verdade eu acho que ele deve ter confundido, porque ele pergunta se a moldagem com silicone de adição também precisa ser feita com a luva nitrílica, né? Na verdade, é a silicone de adição mesmo que precisa desse cuidado aí que tem a interferência do látex, né? Não sei se você quer complementar alguma coisa, né? Isso é só na manipulação. É só manipulação. O seu dentista está lá com a sua luva, na sua luva, do teu gosto, está lá bonitinho, porque você não manipulou. Normalmente, quem prepara para a gente a pasta densa é a nossa auxiliar e ela carregou para a gente, carregou o cartucho que está na mão e a gente está aqui dentro da boca do paciente. Aí a sua auxiliar te dá o material já na moldeira e você só vai fazer o ato da moldagem, né? Então, isso não interfere no resultado final. Muito obrigada. Queria agradecer de coração ao professor Alexandre aí, que disponibilizou esse tempinho aí para estar conversando aqui com a gente. Queria agradecer a interação de todo mundo, né, as perguntas que foram feitas, e queria convidá-los, antes da gente encerrar, então, para que vocês preencham essa pesquisa rápida. De verdade, ela é muito importante para a gente, porque ela ajuda a gente a selecionar os temas, a criar novas, enfim, ter novas ideias para trazer assuntos que sejam de interesse de vocês, tá bom? Então, queria me despedir, desejar um bom descanso, um bom final de tarde para todo mundo e até a próxima. Semana que vem a gente tem mais aí um webinar, tá bom? Um abraço, obrigada, viu? Tchau, queridos. Boa noite a todos, hein? Deixa eu fechar aqui, peraí. Pronto.